bem-vindos ao supostamente um podcast, ou talvez supostamente um podcast gamer, ou Supo Games, ou qualquer outra coisa que a gente vai decidir a longo prazo. Esse aqui é um formato que a gente tá ainda formalizando, eu e o Ed. Eu falei com ele, Ed, é o seguinte, você me chamou pra participar de uns podcasts aí, gostaria muito de falar, gosto de falar. Aí eu sugeri que eu hosteasse dentro da Umbrella, supostamente um podcast sobre videogames, porque eu não canso de videogames, eu tô ficando velho, vou ser um velho gamer, e a vida vai me... As pessoas mais velhas que eu, os de 90 anos, vão olhar pra eu de 60 anos e dar risada e falar, ó, cara, gamer velho aí, pelo amor de Deus, né? E os caras vão estar jogando futebol de botão. Mas, isso aqui, o objetivo desse podcast aqui é falar sobre notícias da semana que a gente acha interessante, ou coisas que aconteceram, ou coisas do momento. Às vezes, quem sabe, quando não tiver nada pra falar, a gente vai falar sobre, sei lá, o jogo do Toy Story do PS1, mas não vai ser uma coisa frequente acontecer, é mais pra ser uma coisa mais de noticiário mesmo. E aí, aquele seu amigo, Ed, que não gosta muito de ouvir a gente, porque não conhece a nossa opinião, ou não gosta muito da gente, ele fala, pá, pelo menos eu vou saber o que tá acontecendo. Certo, boa. E aí tem um viés aí de, ó, quer ficar informado? Supo Games, supostamente um podcast gamer, ou o que seja esse nome que vai virar. Toda semana, quem sabe, talvez possivelmente, aqui nas redes que o Ed controla com seus vários dedos. Pelo menos 10. Lembrando, isso aqui vai ter mais ou menos 1 hora, e a gente vai abordar hoje, pelo menos, uns 5 tópicos diferentes que rolaram durante a semana. Tentei escolher as notícias mais interessantes. Eu vou tentar agora, durante a próxima semana, pegar enquanto elas ocorrem, né, já separar e colocar, pra não precisar ficar indo atrás. Mas peguei as notícias que eu achei mais relevantes. Se o Ed tiver alguma coisa pra adicionar, a gente vai adicionando. E eu peço, por favor, se você ouvir esse podcast, ouça até o final. E aí, manda opinião pra gente. Se você vê alguma notícia durante a semana, manda pra gente alguma pergunta. Ou quem vocês acham que isso aqui vai acontecer, ou etc e tal. Que a gente vai tentar incluir isso no meio das notícias aqui também, pra ter a opinião de vocês. Fala que a gente é cachista, fala que a gente pago Por pela favor, Sony, por sei lá. favor, fala mal, que a gente pode colocar aqui. Adoro a gente falando mal. Pra começar esse podcast de quebrar um gelinho, eu queria saber de você, Ed, só para as pessoas te conhecerem melhor e respeitarem mais sua opinião de gente idosa comparado com as pessoas jovens que estão vendo isso aqui agora. Qual é a sua primeira memória envolvendo videogames? Primeira memória, eu acho que divido em duas partes, né? Eu tenho a memória de ganhar de Natal um Mega Drive, certo? Mas eu queria um Super Nintendo. Eu queria um Super Nintendo e eu falei, mãe, quero um Super Nintendo. Minha mãe comprou um Mega Drive pra mim. E eu era tão leigo que eu nem sabia que existia um Mega Drive. Eu não sabia o que era um Mega Drive. Pra mim só existia videogame Super Nintendo, né? E meu pai falava de um tal de Atari e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, mãe, quero um Super Nintendo. Minha mãe deu um Mega Drive, beleza. Ok. Só que aí traz a outra memória na minha cabeça, tipo, se você puxasse um novelo de lã e viesse um pouquinho mais do que você queria. Incrível. Eu lembro do Super Nintendo na casa dos meus amigos, por isso que eu tinha vontade Incrível. de ter um Super Nintendo, entendeu? É isso. Maravilha. Eu acho que a infância de todo mundo que gosta de videogames é sempre assim. Você começa sem saber porra nenhuma, só jogando videogame porque era legal e mexia na tela. Quando eu era criança, a primeira memória que eu tinha, que eu lembrava que eu tinha, até, sei lá, 5 anos atrás, Ed, era eu ganhando um Mega Drive Master System do meu pai, ele chegando assim do Carrefour ou Walmart, sei lá, que ele comprou na promoção, tava vendendo os dois juntos. Por que diabos eles estavam vendendo um Mega Drive junto com o Master System? Eu não sei, mas ele chegou com os dois consoles, assim, na casa da minha avó, eu fiquei explodindo de alegria, mas aí, você vê que louco que é a memória de uma pessoa idosa que não tá mais funcionando direito a memória. Eu lembrei que quando eu era muito criança, a gente tinha um videogame chamado Turbo Game. Nossa, que era uma cópia do Nintendinho. Uma cópia não, deve ser patenteado de verdade, assim, real. Mas era um Nintendinho. Eu passei minha infância inteira achando, eu nunca joguei jogo, nunca tive um console do Super Nintendo, nunca tive. Nunca tive Nintendo na minha vida. Mas eu tive o Turbo Game, que era um Nintendinho. E tinha aquelas fitas enormes de Nintendinho, com imagens estranhas e pirateadas, que não tinha nada a ver com o jogo. E como ele foi lançado, sei lá, nos anos 80, eu acho que eu devo ter jogado entre os meus primeiros 4 anos, assim. Por isso que eu tenho só uns flash de memória, e é muito doido como a memória funciona. Mas só pra mostrar que a gente realmente joga videogame há um tempo já, e tá aí gostando de videogame há muito tempo, mesmo quando os videogames eram muito tosqueiros. Era o mesmo. Pior que era o mesmo, cara. Tipo assim, a gente ficava jogando o mesmo jogo infinitas vezes, só porque é o que tinha pra jogar e não parecia estranho. Muito bizarro isso, não né? parecia ser estranho você começar de novo o Sonic do zero, porque você só tinha ele, entendeu? Aí que vem a situação, Ed, porque lembrando, eu tento muito, meu objetivo de vida é sair da bolha do Twitter. Que eu sinto que o Twitter virou minha vida, sabe? A minha vida é o que eu vejo no Twitter, mas não é. E eu acho que todo mundo entende um pouquinho de videogame, mas não é. Eu imagino que, tipo, como são as pessoas mais novas hoje que não têm
Mas aí tem YouTube também, né? Aí talvez as pessoas se informem um pouco mais. Mas, Sim. tipo, não sabe direito de videogame, fica rejogando a vida inteira e fica fogo nesses momentos que a gente tinha de infância, só que hoje em dia eu não tenho contato com esse tipo de gente. Mas eu gostaria de saber, se você é esse tipo de pessoa e tá ouvindo isso aqui por algum motivo, manda sua opinião. Vou falar do que importa? Vamos. Videogame. Meu plano é começar lendo notícia mesmo, trechinhos. Certo. E focando na mídia brasileira, porque eu quero, destacar como a mídia brasileira escreve, 2, mostrar que existe a mídia brasileira de videogame, até pra gente dar bolha do Twitter que adora consumir um gringo. Mas essa primeira notícia que eu vou falar que não existia notícia na mídia brasileira, não sei porquê. Tá. A minha noção é que, como a gente ia falar sobre o DualSense, o controle do PlayStation 5, Verdade. e eles talvez estejam embargados e não podem falar sobre o controle do PlayStation 5, talvez, não saiu, tipo, notícia. Eu pesquisei muito, eu pesquiso no Google, e as primeiras que aparecem é o que as pessoas vão ver. Não encontrei nada sobre o DualSense falando sobre os gatilhos e tudo mais, então não tem notícia. Mas é bom informar vocês que o DualSense é o novo controle do PlayStation 5. Depois de 4 gerações, a Sony finalmente foi lá e mudou o nome de DualShock 1, 2, 3, 4 para DualSense 0 ou 1, de acordo com o futuro que vai aparecer por aí. Uhum. E é um controle, pelo visto, Ed, eu vou te falar, eu peguei um Xbox. Uhum. Já está comprado. Vamos falar sobre isso depois e tudo mais. Certo. Mas, né, quando né, eu fiz uma compra, cara, decidi, pensei muito, comprei. Quando começou a sair os previews do PlayStation 5 falando sobre o DualSense, eu tremi um pouco na base falando, putz, foda, né? Eu poderia, talvez, não, aí eu tentei justificar, meu irmão vai pegar um PlayStation 5, então eu vou jogar os jogos exclusivos, então tá tudo certo, mas seria legal, né? Aí a Microsoft simplesmente não teve uma resposta já sobre isso, que é sobre o controle do DualSense, que ele tem tanto gatilhos que você consegue controlar a pressão que você está segurando, então ele pode ficar muito duro ou muito mole, ou semi-duro ou sem-mole, você aperta um pouquinho ele fica duro, dando um jeito de você apertar os gatilhos de uma forma um pouco mais, meio que brigando com o próprio controle. Sim. E também os famosos vibração direcionada que tem no iPhone, por exemplo, que eu acho uma delícia, que às vezes você tá escolhendo pra baixo e faz uma vibração assim bem especifiquinha em algum lugar do celular que faz aquele sentimento gostoso que o iPhone normalmente tem. No Android normalmente, não sei, nunca usei um que tem. Uma coisa que a gente melhorou muito na tecnologia é a vibração, cara. Tipo, E eu acho surreal como pode caber motores de vibração específicas isso. dentro de um controle, sabe? Não, sabe uma que Deu celular até. Sabe o que me surpreende bastante? É tipo aquele touchpad do MacBook Air, Uhum. que ele não afunda mais. Você aperta Isso. ele Você aperta, sente que tá você afundando. sente que tá afundando, mas na verdade é só uma vibração extremamente controlada pra parecer que Isso. você tá... Isso, melhorou É muito. surreal. Só quero deixar claro que é assim que funciona o controle do PlayStation 5, do DualSense. Quando você tá andando na areia, pelo menos no jogo lá que veio com o console, o Astro's Playroom lá, você tá andando na areia, você sente uma vibraçãozinha que lembra areia na sua mão, você tá dando no ferro, faz vibração que estivesse batendo no ferro, tá. E aí, né, te dá... As pessoas que eu sigo, que eu respeito a opinião, todos estão falando como fosse uma revolução nos controles mesmo, assim, real, assim. O videogame mudou, ninguém sabia que controle podia funcionar dessa forma, e agora a galera vai querer cuspir isso pra frente e ver o que acontece. Você tá animado com o DualSense, Ed? Nossa, demais, meu. Eu vi um vídeo esses dias que mostrava, não sei se um jogo de tiro, eu não sei se tem jogos de tiro já disponíveis pro pessoal, pros jornalistas usarem, mas o cara tava mostrando só o controle. Aí, tipo, ele tava apertando o gatilho, e aí o gatilho respondia, ele tava lutando contra o apertar do cara, você entendeu? O que na minha cabeça é muito doido, porque eu penso é o seguinte: então, o gatilho tem que ter algum tipo de pino de pressão ou de Isso. alguma coisa assim, que ele consegue segurar a força de um dedo. E um dedo humano, galera, eu não sei se você sabe de evolução humana e tudo mais e tal, a gente usava pra, sei lá, quebrar madeira, a gente usava os negócios pra amassar banana, amassar maçã. Então é um negócio que tem bastante pressão, bastante força. Sim, E, o negócio, sim, e eu me pergunto como que eles fizeram esse negócio de resistir à pressão do seu dedo. Imagino que a pessoa pode até apertar mais forte, dependendo da situação. E não quebrar, então vamos ver aí como vai rolar nos próximos meses, mas impressionante, né? Como Então, que eu funciona acho- esse tipo de coisa. Eu acho interessante porque a Sony, ela na verdade, ela tá voltando, você falou dos DualShock, mas ela chegou a tentar fazer algo diferente no PS3, não sei se você lembra. Tinha um controle que parecia um boomerang que se chamava Six Axis, Exatamente. que era uma porcaria, falhou, sabe? Nem lançou. Eles eventualmente incorporaram as Uhum. tecnologias do Six Axis dentro do DualShock 3, e aí desde então a gente tem um certo controle de movimento no PS3 que tipo era inútil, e no PS4 também acho que chegou a ter algo parecido, mas essencialmente era um DualShock e tava melhorando Isso. marginalmente até virar esse DualSense, que é uma coisa completamente nova, do zero e louca. O que eu gosto de tecnologia futurista, como a gente tá hoje em dia, que a galera faz tecnologia de qualidade, assim, no high-end,
É porque não é só estética, sabe? Você vê lá o controle do PS3, se você pesquisar aí, você, cara ouvinte, você vai ver que ele era um bumerangue mesmo, assim. É um negócio que parecia meia roda de volante de carro. Não faz nem sentido. Sabe? É estética acima de funcionalidade. Nesse não, no DualSense, realmente, os caras fizeram tanto pra ficar gordinho e grande, assim, funcionar melhor, talvez, na mão, né? Mas um pouco do mesmo tamanho, assim, do controle Xbox. Mas com essa tecnologia toda nova. Aí que vem com a situação, Ed. Você acha que... Aí que chega no meu mundo cachista que eu tô entrando agora, é pensar, putz, ruim. Que pena que a Microsoft não investiu em algo parecido. Acontece. Outra coisa também, tipo, inevitavelmente, só os exclusivos vão usar isso com grande efetividade. Claro. E os de third party podem até usar, mas com uma certa leveza e tal. Mas você acha que a Microsoft, tem que responder em relação a isso? Vai lançar alguma coisa de acordo com essa geração? Talvez um novo Elite, que tenha uma tecnologia assim? Eles vão aceitar que isso aí é tão absurdo que vale a pena copiar? Como que você acha que vai decorrer assim nos próximos 5 anos? Cara, eu vou te falar o seguinte: o Play 3 teve uma época que ele criou a tendência de usar o Blu-ray, certo? Uhum. E isso não foi imediatamente adotado como padrão. A Microsoft tentou usar o HD DVD lá, alguma HD coisa. DVD, exatamente. E aí, quando ela falou assim, não, a gente vai usar HD DVD, ela tentou colocar um leitor externo. Não sei se você lembra. Que conectava na USB Sim. sabe, era uma Terrível. outra. Sabe, ela não tem a tendência de adaptar no meio da geração o Uhum. console a um novo padrão que está sendo Uhum. instituído. Ela geralmente guarda e fala assim, ó, aprendi, sabe, adquiri esse conhecimento e eu vou, sei lá, colocar ele na próxima Uhum. geração e se vingar mesmo. Mas aí tem que Parte de vingar. mim, parte de mim acha também que já era, sabe? 99,9% da base de usuários, tanto de console, de Xbox, né? E de PC, não vão ter acesso a essa funcionalidade, então já era, sabe? Talvez na próxima geração, ou no final de uma geração, mas provavelmente na próxima, alguma coisa assim, lance alguma coisa que seja parecida, ou não, né? Às vezes esse negócio do DualSense é um negócio que massa no começo, mas depois, ok, e as pessoas não ficam mais tão engajadas e passa, mas eu acho que talvez seja um pouco mais efetivo do que o touchpad lá que tem no do PlayStation 4, que é Sim, meio que inútil mesmo, assim, se for ver, é meio idiotinha. sim. Porém, é isso. Esse é o novo controle do PlayStation 5. Me deixou com inveja. Eu, como caixista atual, me deixou com inveja. Gostaria que tivesse alguma coisa da Microsoft, mas não tem. Vamos ver como vai saindo. Né? O objetivo, se você. Né? O Ed, aliás, acho bom a gente conversar, né, Ed? Rapidinho. Você vai comprar um PlayStation 5, certo? Isso, já comprei. Já comprou, inclusive. Sem desconto, que a gente vai falar disso um pouquinho depois. Eu comprei um Xbox One. Perdão, é foda, né? Eu comprei um Xbox Series X. Eu vi também. uma sugestão. O novo Por favor. Xbox se chama Xbox. E aí você tem Xbox X ou Foda. S. Porque o antigo se chama One X, One S. Nem se chama Xbox, a gente sempre chama de Isso. One. Então, o novo se chama Xbox X ou S, entendeu? É uma O sugestão. Series, vamos tirar a Series do negócio. Então, Xbox X. Tá. A galera vai esquecer também, em 2 anos ninguém vai falar de Xbox One X ou Xbox One S. É Tá tudo temporário. certo. Então, quero deixar claro que o Ed vai de PlayStation 5, eu vou de Xbox Series X, então a gente vai. Xbox X, perdão. A gente vai poder sempre adicionar aqui a discussão, cada um com a visão, né? Mas eu não duvido que daqui a um tempinho também o Ed tá pegando o Series S ou um Series X mesmo, porque ele é uma pessoa que gosta muito de videogames. Segunda notícia: PlayStation 5 vende em 12 horas o mesmo que o PlayStation 4 em 12 semanas. Pode parecer idiota, mas vamos ler aqui comigo. Essa notícia veio do Isto é Dinheiro. Vou sempre citar a fonte também. E eu quero também citar o autor que fez a notícia, que no Isto é Dinheiro está escrito da redação. Então é uma pessoa que é estagiário, ganha R$100 por mês e escreveu de qualquer foda. Vou ler a notícia e a gente vai discutir logo depois sobre ela. Em entrevista, o CEO da Sony Entertainment, Jim Ryan, que eu odeio esse cara, divulgado pelo Tecmundo, foda-se, né, não veio deles a fonte inicial, afirmou que o PlayStation 5 vendeu em 12 horas o equivalente a 12 primeiras semanas do PlayStation 4. O lançamento do futuro aparelho no Brasil está previsto para 19 de novembro, ocorre durante a pandemia do novo coronavírus. Uma situação que aumentou a receita dos jogos, mas também causou problemas em relação à distribuição. Entre aspas, perdão, pode ser que nem todo mundo que queira comprar o PlayStation 5 no dia de lançamento consiga encontrar um, comentou o CEO, que também afirmou que a Sony está trabalhando para garantir o abastecimento de lojas durante o período de final do ano. Ed, Certo. pré-order vendeu pra caralho. Quero deixar só Demais. um fato extra aqui. A pré-venda do PlayStation 4 era $400 e começou em junho de 2013. A pré-venda do PlayStation 5 é de $400 a $500, dependendo do que você vai pegar, e começou em setembro de 2020, que, teoricamente, é um pouco mais perto do lançamento. Você acha que isso aconteceu pelo hype? Porque tá mais perto do lançamento, as pessoas têm que comprar logo porque é assim que funciona? Você acha que é uma mistura dos dois? Você acha que é só porque o mundo tá mais conectado e a Amazon entrega muito rápido na sua casa?
Nossa, assim, tem vários fatores mercadológicos que a gente podia discutir. Eu tenho um feeling como gamer do seguinte, cara, eu não sei se você partilha dessa mesma opinião, mas o Play 2 pro Play 3 foi um baita salto. Foi, tipo, Uhum, absurdo. Foi uhum. assim, a gente tinha jogos que eram Quadrados. quadrados. Exatamente, usamos até mesmo o termo para descrever. Eram Uhum, quadrados, eram jogos quadrados. E aí a sim. única chance de você ter algo minimamente apresentável era nas CGs, né? As Uhum, cutscenes lá, os filminhos, que o pessoal chamava de uhum, filminho, né? uhum, E aí, de repente, a gente foi para um nível de jogo em que o gameplay era cinematográfico. O uhum, gameplay tinha formatos, não era tudo quadrado, ele tinha formas. É claro que uhum. se você pega um jogo de Play 3 hoje em dia, você vê que é bem datado, né? Sim, Você vê um Uncharted, sabe? Mas, sabe, é mais datado do que você pegar um Uncharted 4, por exemplo, claro. né? Óbvio. Porém, ele já tinha um quê cinematográfico. E aí, quando a gente foi do Play 3 pro Play 4, a gente manteve Blu-ray, os Uhum, concorrentes foram pra Blu-ray, né? uhum. Incluindo o Wii U. O Wii U foi pra Blu-ray, né? Por causa disso. Nossa, E, eu nem considerei isso, porque eu nem pensava em qual que o leitor que o Wii U tinha, mas deve ter sido Blu-ray mesmo. eles foram pra Blu-ray, eles chamam de Nintendo Disc, alguma coisa assim, mas era um disco com 25 GB de armazenamento. Essencialmente Blu-ray, Era um talvez só Blu-ray, modificadinho. Uhum. isso. E aí, tipo assim, Você tá achando que o salto do PS4 pro PS5 tá tão grande que a galera tá doida? isso, cara, sem dúvida, sabe por quê? No Play 2 a gente jogava offline, a gente Uhum, jogava couch co-op, né? Se a gente jogava multiplayer, era todo mundo na mesma casa, com coisa. claro. Aí no Play 3 eles adicionaram o multiplayer online, né? Uhum. A PSN, o ato de você assinar uma PS Plus foi no meio da geração, né? Mas, ou seja, veio depois uma assinatura online, e aí você podia comprar jogos numa store, sabe? Que você baixava pro seu HD. No Play Uhum. 3 isso foi introduzido. Agora, pensa em tecnologias, em mudanças de paradigma que foram introduzidas no Play 4. Eu Uhum. consigo pensar claramente se a gente for, sabe, um pouco mais no beat, a gente vai falar de tecnologias de gráficos, sabe? Uhum. Agora eles calculam o physics, né? É. Sabe, o negócio lá do cabelo da Lara Croft, se mover cada fio de cabelo individualmente, Mas, sabe? mas querendo ou não, foi só um. Se pegar o PlayStation 3, estruturalmente, assim, de essencial, do PlayStation 3 Xbox 360 pro PlayStation 4 Xbox One, o diferencial foi que eles pegaram, assim, o negócio de volume do carro, assim, deram uma aumentada. Assim, ficou um pouquinho mais forte. Isso, é E a o galera falou: drive. opa, Uhum. tem potência agora, é mais potentinho, dá pra fazer umas coisas. Lembrando que quando o PlayStation 4 e Xbox One saíram, tanto o processador quanto a GPU na época não era a top de linha, não era o negócio mais high-end. Tava num momento super complicado onde o mobile tava explodindo pra caralho e a galera tava tudo super em dúvidas de o que vai acontecer no futuro. O console vai morrer mesmo, o que vai acontecer. Não é à toa que a Xbox, a Microsoft tomou uma proposta de virar coisa de TV mesmo, porque eles tentavam redirecionar o caminho que tinha seguido de acordo com eles. Sim. E a Sony acabou ganhando porque não fez isso porque viu a reação e tudo mais, né? Então acaba que no momento não tinha muito o que fazer, além de aumentar um pouco a potência, o processador não teve um salto absurdo, como tá tendo geral nessa geração. E com certeza deve estar afetando a opinião de muita gente vendo o gameplay vazado do Homem-Aranha carregando em 2 segundos, né? Então. Isso que eu ia falar também. E teve uma outra coisa que é o seguinte: digamos que, vamos fazer uma analogia, o Play 3 e o Play 4. O Play 3 era um carro bom, que Uhum, te levava até o seu trabalho numa boa, e aí o Play 4, ele era um carro mais veloz, mais confortável, tal, mas era um carro. Não foi de uma uhum, bicicleta para um carro. Era de uhum. dois carros, entendeu? E aí, esse carro melhorou muito, mas ainda tinha a estrada ruim, a estrada esburacada. E aí, o que Sim. que isso significava? Com o seu carro mais rápido, você chegava mais rápido no trânsito, sabe? Uhum. Que aí Incrível. você pegava e você dava play num jogo, e aí Uhum. simplesmente tinha um loading inacreditável. Sim. Sério, eu É. acho ofensivo os loadings da geração atual, cara. Sim. Eu É acho muito. absurdo. Tem uns do Homem-Aranha, cara, dá pra você fazer um sanduíche Sim. e chegar na metade do sanduíche e terminar de carregar o jogo. Sabe, quem achou isso aceitável? Obviamente, ninguém achou isso aceitável, É mas necessário, sabe? Se era o quer que fazer tinha que um fazer. negócio bonito, tem que demorar mesmo, porque o HD tá lá girando a 120 MB por segundo, terrível. Isso, perfeito. E agora, aí, eu acho que o Play 5, ele é não um automóvel.
Ele é um patinete elétrico E o Xbox Series X também. numa ciclofaixa. Você tá Play 5, entendendo? o Play 5 e Xbox. Exatamente, o Play 5 Ambos. e o Xbox XS aí, cara, ele... O cara já tá desmerecendo, olha isso, mano. Não, Mas de uma coisa, rapidinho. Fala. É claro que, com certeza, ambos consoles são muito mais potentes. Ambos consoles são um salto geracional que a gente não via há bastante tempo. O fato de usar memória de SSD de ultra alta velocidade vai mudar o desenvolvimento de videogames a médio prazo, assim, vai ser um negócio diferente no futuro. Sim. Mas tem algo inegável que o PlayStation 4, na época, óbvio que tá hypado pra caralho, porque o Xbox tava se destruindo na alta imagem naquela época. Mas o PlayStation 4 nessa geração se tornou um ícone de videogames mesmo, né? A gente já era muito com o PlayStation 1, o PlayStation 2 absurdo, o PlayStation 3 é uma caidinha porque demorou um aninho pra sair, o desenvolvimento não era tão facinho, demorou pra se estabelecer, tal, e no final ficou igual com o Xbox 360. Mas nessa geração agora do PlayStation 4, parece que eles deram um salto mental, assim, cognitivo, generalizado, onde, tipo, meu irmão vai pegar um PlayStation 5 porque é PlayStation, sabe? Não necessariamente porque qualquer outra coisa pra jogar Call of Duty. E aí, que é a situação? O que você acha que... É claro que o erro do Xbox no começo, mais em ter pouca competição, no final das contas, acabou afetando. Mas você acha que essa estrutura mental de todo mundo gostar de PlayStation vem da onde, principalmente? Cara, difícil você apontar uma coisa em específico. Eu acho que... Você falou no começo do podcast que você vai ser um velhinho gamer, certo? Então Isso mesmo. tem algo de específico na nossa geração, não a geração de consoles, a nossa geração de Claro. pessoas, como pessoas mesmo, que nós vamos ter videogames como parte das nossas vidas, certo? Assim como você pode ter um velhinho que usa o WhatsApp, mas ele não faz parte de uma geração que viveu com smartphones. Então você acha que tem um momento geracional onde videogame se tornou mais comum entre as pessoas, mais algo essencial, e isso pode ter ajudado também a dar o salto de quem tá no poder continuar. Exato, porque o PlayStation era a cara daquele momento, e aí ele tá dando continuidade a isso nas nossas cabeças, e a gente tem pela primeira vez, né, uma geração, por exemplo, meu pai falava de Atari, não sei se o seu pai mencionava Atari. Velho gosta de falar de Atari, tem muito velho. Meu pai falava bastante de computador e Duke Nukem 3D, que era o que ele jogava. Então, tipo assim, o velho, ele gosta de falar, naquela época, não sei o quê. Mano, é um lixo. Desculpa, todo mundo que tá ouvindo aí, era uma porcaria. Era o que tinha na época, mas é uma porcaria. Não entretém ninguém hoje em dia. Era novo. Exato, era uma coisa daquela época, e, sabe, e aí faz todo sentido naquele contexto. E eu sou meio trouxa nesse tipo de coisa de nostalgia, de coisas que eu nunca vivi, certo? Eu pego coisas super retrô e falo, me transporto pra aquela época e curto o negócio, e falo assim, porra, que da hora esse filme dos anos 80, sabe? Muito maneiro. Eu consigo fazer isso, mas eu também entendo que se você mostrar isso pra uma criança de 8 anos hoje em dia, ele vai atacar o smartphone dele na sua cara. Eu falo assim, também... isso aqui é uma coisa horrível. Você pega cinema antigão, assim, de 1900, aí realmente tem uma diferença absurda, até porque esse cinema mal existia em 1900. Sim. Mas o cinema é um negócio que você pega uns filmes antigos, dá pra ainda apreciar de uma forma ou de outra. Videogame é um negócio, tipo... Não dá, sabe? Até dá pra você jogar e entender o que era e tal. Sim. Mas você tem que fazer uma abstração, sabe? Você não pode falar... É que nem as pessoas que jogam hoje em dia, sei lá... joguei Metal Gear 1. Ou, sei lá, Metal Gear Solid. Eu não gostei tanto, achei uma merda, sabe? Você não tá naquele momento pra sentir o que foi... Sabe? Nem eu, na verdade, eu nem gosto de Metal Gear. Mas eu entendo o aspecto absurdo que pode ter tido na época nas pessoas, sabe? Mas eu vou te dar um exemplo. Eu e você não temos filhos. Mas tem pessoas da nossa idade que têm filhos. Doideira, sim, não sei como. Loucura, mas tem. E essas pessoas que são da nossa idade geralmente jogam videogame. E eles jogaram o Metal Gear Solid 1. Sim. E o filho dele pode jogar o Metal Gear Solid 5. Sim. Você não joga o Enduro 18. Sim. Sabe? Você não joga o River Raid 35. Sabe? Teve uma mudança de paradigma muito grande em um momento aí entre o PS1 e o Nintendo 64 pra trás e pra frente, que 100%. a barreira tá lá, sabe? Você pode voltar a jogar um jogo de PS1, PS2, jogar um jogo de Atari. Nintendinho, amigo, boa sorte, sabe? Os blocos pretos lá andando na tela vai te entreter muito mesmo, com certeza. Ed, o Xbox 360 explodiu porque o PS3 saiu meio quebrando as pernas. Isso aconteceu, foi meio foda, era mais caro e tudo mais. O PS4 explodiu, não só isso, claro, tem todos os contextos fora, mas ajudou a explodir. O Xbox One saiu uma merda mesmo. Saiu horrível no começo, $100 a mais, o Kinect embutido, toda a mensagem horrível e tudo mais. O que você espera, vamos fazer um chute agora, uma previsão, pra daqui a 8 anos,
como que vai estar a situação? Hoje em dia, considerando que o Xbox tá 1/3 do PlayStation 4. Como que vai estar daqui a 8 anos? Você acha que vai estar meio a meio? Você acha que alguém vai ganhar? Você acha que alguém vai perder? Você acha que vai continuar nesse esquema? Como que você acha que vai ser? Dá um chute. Eu acho que, a menos que uma das empresas fique louca, assim, ou vá à falência, ou, sabe, qualquer coisa alheia a uma estratégia mais firme do começo ao fim da geração, eu acho que essa vai ser a primeira geração realmente mais equiparada. Entendeu? Que vai meio que vender aos poucos, cada uma com suas vantagens, claramente algo diferente, entendeu? Propostas diferentes de consoles, mas vão aos poucos, sabe? Claro que vai ter uma diferença marginal de vendas, ou, putz, na Europa vende muito mais Xbox e no Japão vende muito mais Play 5, e essas coisas assim que vai servir de combustível para discussões, mas eu acho que no frigir dos ovos vai ter números bem equiparáveis. Ed. Oi, desculpa, usei. Não, por favor, não. Eu quero muito entender o que você disse e o que significa, por favor. O que, Ed? Fringir dos ovos Fringir é dos quando o ovos ovo... Quando vai estourar, assim, e o pinto vai sair? Não. É porque quando você tá fritando o ovo, você descobre, sabe? Descobre o quê? Porque você faz ovo, Marques. Sim, eu faço ovo. Você frita e aí você descobre o quê? Tem gente que você pega e quebra o ovo e você descobre que ele tá estragado, né? Certo. E aí, quando você bate o ovo direto na... Você nunca viu em filmes que o pessoal faz direto na frigideira? Abre direto na frigideira. Eu não faço Eu isso. faço isso. Eu ponho num potinho à parte pra descobrir se tá estragado e depois eu jogo. Né? Certo. Mas você já faz isso e já... Na hora que se você quebra o ovo, ele cai na frigideira, você ouve um... Sim. Esse é o frigir dos ovos. É o momento que você... Já era. Acabou, é isso aí. Isso, ou seja, na hora que você chegar no ponto de discutir os números, você vai ver que eles estão mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Acho que... Fringir dos ovos. Frigir, acho que não tem... Frigir. Eu acho então, que pra você que quer se aprender sobre vídeo... Aprender não, né? Conversar sobre videogame e né, sobre a gente, você tem que aprender um pouco sobre gírias de pessoas idosas. Porque nem meu pai fala fringir dos ovos. Então, realmente, aí chegou numa idade, cresci, tipo, 90 anos. É bem complicado. Ed, uma coisa aconteceu essas últimas semanas na gringa, né? E no Brasil essa semana, que é a mídia mundial recebeu todos os consoles. Menos a gente. E aí fez a gente passar muita vontade. Eu não, né? Eu comprei o meu Series X. Cheguei do dia 13 e 17 de novembro da Amazon. E... O que você achou da galera recebendo os consoles? Alguém fez alguma coisa que você acha interessante? Alguma coisa que você destacar? Porque é um momento muito específico, né? É um momento que todo mundo recebe, todo mundo que é importante no mundo, não a gente. Sim. E as pessoas fazem vídeos e fazem de tudo e falam sobre isso. Foi assim que a gente descobriu o DualSense e tudo mais, e que é absurdo. O que você achou? Legal? Brasileiro recebendo? Legal? Fazendo vídeo, Edu lá, fazendo uma cobertura gigante sobre os consoles novos? Sim, cara, eu acho que assim, muito bacana que brasileiros estejam recebendo isso aí. Porque no passado, sempre teve uma comunidade gamer brasileira. Sempre teve. Sempre teve portais, nem que... Sabe, tem muita gente que nem sabe que realmente tinha uma comunidade, um portal gamer aqui, mas tinha o UOL Jogos, tinha Game Vício. O UOL Jogos vota no Game Awards, gente. Então, cara, Game Vício, todo mundo conhece esse site, todo mundo. E existe até hoje. Acho que hoje em dia morreu um pouco. Claro, com certeza a galera hoje em dia nem sabe os mais jovens, né? Mas Game Vício era gigante, todo mundo usava. Era absurdo. E aí meio que, sabe, não percebia que tinha pessoas por trás daquele portal, sabe? Então existiam jornalistas, querendo ou não, podiam não ser formados em jornalismo, mas existiam pessoas que estavam importadas com notícias, que se importavam com notícias de games, a ponto de postar e comentar sobre. Com certeza. Né? Mas a geração dos videogames aí, a gente tá falando sempre de mais ou menos uns 8 anos, né? E aí, infelizmente, nas anteriores a gente não recebia. Né? A gente não recebia os consoles, né? Aqui. E aí, eu não me recordo de ninguém recebendo no PlayStation 4, mas deve ter acontecido, mas acho que não deve ter sido tão amplo quanto hoje em dia. Acho que o que rolou era Brasil. Muito youtuber, podia ser brasileiro, mas que tava lá fora. Ou que estava ou que morava lá fora. Tipo o Edu, assim, sabe? Acho que pra eles facilitava muito. Eles não precisavam Lembrando, mandar gente, pro Brasil. se a gente tá errado em alguma coisa, fala na cara não machuca, manda aí pra gente real. No próximo episódio do nosso podcast a gente vai falar que ou a gente tava errado ou a gente tava certo, ótimo, maravilha, e segue a vida. Mas Ed, falando sobre os consoles que chegaram aqui no Brasil, aí vem a situação, né? Eu fui lá, comprei meu videogame. Comprei meu videogame delícia.
Aí acontece essa notícia aqui. Microsoft reduz os preços do Xbox Series X e S no Brasil. Notícia de Jorge Henrique, do Windows Club, o primeiro que apareceu no resultado do Google. Se você foi para a próxima geração de consoles com a Microsoft... Eu tirei um começo aqui que é tipo chupação de ovo instantânea da Microsoft. Eu não achei que valia a pena colocar nessa notícia. Se você for para a próxima geração de consoles com a Microsoft no Brasil, sabe que os preços dos consoles foram alterados em razões da diminuição da carga tributária relacionada ao IPI, que vimos na última semana. Apesar do dólar estar disparado, a Xbox Brasil conseguiu uma redução dos jogos. Lembrando, faseamento do Windows Club, não meu. Os novos valores oficiais sugeridos são: Xbox Series X custa agora R$ 4.599, enquanto o Series X custa R$ 2.799. Não estão de graça, mas qualquer redução de preço a gente deve glorificar de pé, ligado no Windows Club? Abaixo o tweet oficial do Xbox Brasil confirmando, particularmente... Lembrando o fraseamento do Windows Club, particularmente animou bastante, já que com o dólar disparado, está mais provável um aumento do que redução. Vamos ficar de olho para saber como as lojas irão se posicionar sobre isso. Já se posicionaram bastante, a gente vai falar sobre isso. Sim. Claro que quem fez pré-venda deverá ser cobrado pelos novos valores e não os antigos. E aí que vem a situação, né, Ed? O Xbox Brasil do nada tweetou, né, vamos dar primeiro o contexto geral antes. Teve toda uma movimentação do Kim Kataguiri, com a comunidade gamer e tudo mais, de hashtag de baixem os impostos dos jogos. A gente que tá um pouquinho calejado da internet, já vimos esse movimento acontecendo diversas vezes, desde o Jogo Justo lá em 2010, até várias vezes durante todo o processo. Felipe Neto fazendo vídeo para baixar preço, o imposto em cima de iPad. Muito complicado. E por algum motivo, que é algo que aconteceu, sim, não sei se foi relacionado diretamente ao Kim Kataguiri, esse movimento do canal Central envolvendo isso, mas o imposto de videogames específico foi abaixado, o IPI, o que significa, não sei, talvez o Ed um pouco mais inteligente saiba. O Kim Kataguiri tomou as rédeas disso aí, o filho do Bolsonaro falou, não tem nada a ver com você, Kim Kataguiri, e aí eles deram uma tretinha por cima. Não tem mesmo, porque o projeto do Kim era sobre lei, ele estava fazendo um projeto de lei, e o que aconteceu foi um decreto. O decreto é a canetada. Se mudar de presidente, ele pode simplesmente rabiscar ali e falar, ó, claro, faz esse decreto aqui e volta do jeito que estava. O fato é, uma coisa que eu vou deixar aqui, vamos falar sobre política agora rapidinho. Uhum. Teoricamente, aí fica a dúvida, sério. Vamos dizer que, né, existem pessoas minimamente responsáveis por trás do que aconteceu. Sim. Então, racionalmente, isso poderia ter sido feito em qualquer momento no passado. Esse redução de imposto, talvez a diferença que vai fazer no budget do orçamento do Brasil deve ser ridiculamente mínimo, se for ver do tamanho do que a indústria de videogames aqui no Brasil, sabe? Talvez isso não faça uma grande diferença, assim, no final da ponta do lápis. E podia ter sido feito, e acabou que o Bolsonaro foi lá e fez. E foda-se, isso aconteceu e tudo mais. Eu quero deixar claro aqui que o Xbox Brasil postou a seguinte frase no Facebook deles. No Twitter eles foram um pouquinho mais neutros. Mas no Facebook, o post que eles fizeram foi o seguinte: importante mudança nos preços. Aí um emojizinho de lanterna de polícia. Com a redução dos impostos para videogames recentemente aprovada, os novos preços sugeridos serão... E aí dá o preço bonitinho. Isso só... Eu sei que é muito superficial, né? Falou recentemente aprovada, até aí, pois aí... Aprovado o quê, né? Como você disse, foi canetado do Bolsonaro. Uhum. Aprovado por quem? Aprovado por ele mesmo, né? Mas tudo bem. É uma situação onde, tipo, com uma marca do Brasil, a Xbox Brasil, já sendo um pouco relacionada com a galera bolsominion por diversas atitudes ao longo dos anos e tudo mais... É um pouco bizarro ver eles usando esse argumento, esse fraseamento e tudo mais. O linguajar é claramente direcionado, isso não tenho dúvida. O que eu acho que acontece é porque eu conheço algumas pessoas que trabalham no Xbox Brasil, são pessoas muito legais, super felizes, competentes e tudo mais e tal. Mas eu nunca perguntei, nunca fui atrás. Mas eu acho que o cara conectado com a Microsoft Mundial, assim, aqui no Brasil, deve ser um puta bolsominion, e aí ele faz o que ele quiser e foda-se. Eu tenho essa impressão também. Independente da situação, de o que você acha do Bolsonaro ou não, mas o preço do console reduziu. E na minha compra da Amazon, reduziu R$400. Meu Deus do céu, instantâneo. Uma pergunta. Você parcelou? Você parcelou no cartão de crédito? Eu comprei... Então, eu comprei parcelado em 10 vezes sem juros na Amazon. E aí eu recebi um e-mail, um dia depois desse anúncio, falando, com a nossa política de menor preço, estamos aqui reduzindo o valor para você. Aí falou que, de acordo com o cartão de crédito, vão cobrar só menos em um momento. Na minha fatura não mudou. Mas eu imagino que alguma coisa vai acontecer, porque a Amazon sabe o que faz. Porque, assim, a maioria dos outros varejos tá brigando, assim, com os clientes para não ter que alterar o preço. Uhum. Justamente porque é
impossibilidade isso. Não existe você alterar o preço de algo que já foi Claro. efetivamente cobrado no seu cartão. O que Aí que vem a pode ser situação. eles emitirem um reembolso do Isso. valor para abater, ok? Isso. Porém, o que as lojas estão recomendando é Cancelar você e fazer de cancelar novo. e fazer de novo. Isso é uma guerra de política de compra mesmo, sabe? Provavelmente, tipo, o que eu acho, cara, o Xbox não faria isso, nem mandaria todos os brasileiros que compram Xbox irem atrás das lojas se o preço pras lojas não fosse reduzido também. Então as lojas estão pagando menos, provavelmente, com certeza. Sim. Não existe possibilidade de não estar pagando menos. Aí que vem a situação. Aí a política da loja que não deve favorecer, sabe? Tipo, a política da Magazine Luiza é tipo, você fez a pré-compra desse preço, pau no suco, pelo amor de Deus. Você comprou esse preço, quem comprar de novo, cancela e compra de novo. E aí o problema é que já tá meio que esgotado, meio difícil de achar, a galera vai ter que cancelar e tudo mais. Não, E a Amazon que tem essa sorte, assim, de ser um pouco mais pra frente em relação a isso, E porque tem dinheiro infinito. cancelar é algo péssimo. Eu não sei se você tem experiências com cancelar. Demora pra retornar, né? Isso, demora para estornar, mas demora também para liberar o limite do seu cartão de crédito. Se alguém comprou no limite o negócio, fudeu, porque pode demorar até 90 dias para recuperar esse limite e aí ele não vai comprar mais o videogame. Simplesmente assim, sabe? Ou vai pagar mais caro e foda-se, né? Ele fala, putz, E foda. é assim, isso eu não sei como é que funciona de verdade, né? Uhum. Mas dizem que é a bandeira. Então, a Mastercard e a Visa que funcionam assim. Porém, às vezes que eu tive que cancelar no Santander, no Bradesco, coisas do passado, assim, né? Uhum. Demorou pra caramba, muito, muito, muito. E era sempre Mastercard meu cartão. E aí, no Nubank, eu tive que cancelar o negócio, era Mastercard, refalei, e eles falaram assim, até 90 dias, tal, não sei o Sim. quê. No dia seguinte, liberou. E Exato. ponto final. Direto com a Rappi, às vezes dá algum problema comigo que eu tô comprando aqui. Rappi, pra quem não sabe, sistema de comprar coisas, qualquer coisa. Às vezes cobram errado, eu falo lá, e aí fala, 30 dias. Eu falei, caralho, velho, como que eu vou lembrar que eu comprei isso aqui daqui a 30 dias e ver que tá tudo certo? Será que voltou? Não? Aí no dia seguinte sempre voltar ao normal e tá sem problema. Por sorte, os bancos do futuro são melhores que os bancos do passado, ainda bem. Basicamente. Mas, Ed, falando nisso, então, lembrando que agora o Xbox Series X é R$400 mais barato, o PS5 é R$100 mais caro que o... perdão, é R$400 mais barato que o PS5 e R$100 mais caro que o PS5 digital. Então o Xbox Series X tá R$100 mais caro que o PS5 digital, que tá aqui em R$4.500. O Series X tá mais barato que o Nintendo Switch. Incrível, incrível. Isso e no preço oficial, gente. Eu quero deixar claro que, tipo, o mercado cinza tá aí pra você fazer a lambança. Aí que vem a situação, Ed. O Series X é um console que dá pra falar que é acessível? Ou a pessoa que compraria um Series S já vai falar, mano, eu compro um PS4, um PS5, perdão, um Xbox Series X, você acha que esse preço consegue bater aquela trava onde agora dá? Ou ainda, tipo, a pessoa que comprar o Series X vai comprar o Series X e aí, etc, vice-versa, e o PS5 e tudo mais? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu acho que é um pouco wishful thinking, sabe? Meu, é um pouco assim. Eu quero que o Xbox Series S, e eu acho que é assim que a Microsoft pensa também, ele seja um campeão de vendas, certo? Em países emergentes, né? Países tipo Brasil, Turquia, Índia, sabe? Esses países que Mas é que fica a sempre situação. estão no mesmo barco, assim, sabe? O problema, a pergunta que fica é: a galera, teoricamente, dentro dessa base de pessoas emergentes, tem como comprar um console de R$2.800? Esse é o ponto, esse é o ponto. Eu acho que assim, ele tá um pouquinho mais barato, né? Ok. Ele não tá, primeiro, num ponto de preço da geração antiga, da geração anterior, né? Ou seja, ou melhor, da geração No ponto atual, né? É. Que é tipo, por volta dos 2000 você compra um console. Você tá entendendo? Tipo, se o comparativo agora, se diz, final da geração uma, começo da Isso. outra, hoje em dia você compra mais barato um Series X, ou um One X, por O exemplo. One X, exatamente, né? Mas o Brasil também é campeão nessas coisas que é o seguinte... Parcelar. Não, antes disso, parcelar também, mas do nada a coisa mais nova e melhor ficar mais barata do que a pior e antiga, e a antiga ficar lá pra sempre. Tipo assim, vou dar um exemplo bem besta, né? Mas saiu o Street Fighter 4 pra Play Certo. 4, aí tipo, ele tava R$200. E aí saiu o Super Street Fighter 4, né? E ele é melhor em todos os aspectos, certo? Com certeza. E aí ele saiu por R$119,90. E quando tinha promoções era tipo em cima Não faz desse sentido. preço, Então, e eles concorriam, eles estavam tipo os dois na mesma loja sendo Claro. disponibilizados para venda, né? Um caos. Então, só um imbecil completo compraria a Sim. versão mais cara e pior
E, sabe, é tipo isso. Ou o PES 18 tá mais caro do que o PES 19, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Acontece muito no Brasil. Muito, 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 muito. Você vai numa Saraiva, você vai numa Americanas, você acha esse tipo de pérola assim o tempo todo. E aí você fala assim, esse estoque aqui vai ficar parado pra sempre, o antigo, né? E é possível que eventualmente a gente tenha um Xbox Series S um pouquinho mais barato. E eu já recebi hoje um link da Magazine Luiza por R$2.600. R$2.600 Caraca. já começa a À dar vista. Não, 12 vezes sem juros. Parcelado? Parcelado. Porra. Uhum. E aí, tipo assim, R$2.600, interessante. Eu já tinha visto um na Kabum que era mais promoção de madrugada, sabe? Promoção da madrugada. Aham. E por 2.300 antes de baixar o preço. Agora, com a redução de preço por causa dos impostos aí, Uhum. é Como que é 2.300. possível isso, Ed? Como que é Peraí, possível? eu já vou entrar nisso aí. 2.300 e aí eles vão reduzir um pouquinho mais por causa dos impostos. E eu chuto que se eles conseguiram 2.300, eles deveriam conseguir 1.999, que eu acho Aham. que é um número mágico que muda aquele primeiro númerozinho antes do ponto, sabe? Aí já mudou tudo. Muda tudo, sabe? Uhum. É o truque Habibs. Então você tá dizendo que quem quer mesmo comprar um Series S, por exemplo, e jogar Uhum. em 1080p, que todo mundo que vê 1080p, não é difícil ter uma TV 4K, a pessoa pode ficar de olho, fazer questão de acompanhar o hard mob da vida de promoção e tudo mais, Sim. e vai acabar encontrando um Xbox Series S por talvez R$2.000. Eu acho que é possível nos próximos 6 meses isso acontecer. Sim, Hardmob, Promobit, Pelando, esses daí, hoje em dia tem que usar vários diferentes porque tem concorrência entre eles e às vezes só postam em um, sei lá por quê. E aí, por exemplo, o que eu recebi foi Promobit hoje. Uhum. Né? E aí eu falei assim, cara, sabe, tipo, é a diferença de você pagar R$300 de diferença, R$200 de diferença. É um puta grana. É um jogo, Aqui, pelo menos, sabe? Ed, como que me explica? Eu sou burro, não entendo o mundo real. Como que quando custa 2.800 uma loja, como que uma loja consegue fazer por, vamos dizer, no caso estava antes, 2.999 numa loja, como que a loja consegue fazer por 2.300? A margem deles é tão grande assim ou eles estão vendendo, como que é? Cara, tem várias coisas. Tipo assim, você já viu latinha de Coca-Cola pequena que tá escrito assim, preço sugerido Sim. R$1,99? Na lata, tá escrito na lata Uhum. isso, entendeu? Ou Aham. seja, a Coca-Cola te fala pra vender por R$1,99, Aham. certo? E aí você vai num atacadista e aí você vai comprar e aí a Coca-Cola custa R$1,95 e você Hum. tem que revender por R$1,99, porque tá escrito preço sugerido R$1,99. Se você Aham. vender por R$2,50, você vai De entregar. graça quase, você não tá ganhando dinheiro vendendo coca. Exatamente, aí você vai entregar pro cara lá, pro cliente. Ó, custa R$2,50. Ele fala, nossa, mas tá escrito na latinha R$1,99. Aí você fala, cara, mas eu pago R$1,95. Como é que eu vou ganhar 4 centavos por lata? É absurdo. Tipo, a Coca fez isso, sei lá por quê. Só que aí que tá, tem um segredo. Lá Hum. no atacadista, tá escrito R$1,95 a Uhum. Coca-Cola. Mas se você comprar 50 engradados Hum. disso, eles baixam pra R$1,50. Entendi. Entendeu? E aí você aumenta a sua margem. Então você tá falando que as lojas estão fazendo um puta desconto, comprando muitas Muito, unidades. entendeu? Mas E aí. aí o preço base deve ter sido, sei lá, R$2.000 pra Microsoft. Isso. Aí significa, nossa, eles têm uma margem tão grande, então eu vou abrir uma loja de games. Não, talvez se você abrir uma loja de games, você fala assim, ah não, custa 2.600 pra você e você vai vender por 2.900, entendeu? Você não vai pagar 2.000 nele. Quem paga Uhum. 2.000 é a Magazine Luiza, que ele compra, sabe, Muito. um navio de Entendi. Xbox. Mas, aí, pra você comprar um navio de Xbox, você também não pode ser um idiota. Você não pode comprar o suficiente pra vender 6 anos de console. Porque vai ter um Slim no futuro, vai ter uma versão Pro, Elite, X, whatever, sabe? Uhum. Tipo, Uhum. você tem que fazer um estoque inteligente. Então, Uhum. é uma questão mercadológica. Os caras te oferecem. Você vai pagar R$2.500 ou você quer pagar 2.000 se você comprar, sei lá, 50.000 unidades. Aí você fala, Uhum. nossa, claro que eu quero pagar mais barato. Tá, mas você acha que você vai vender 50.000 unidades? Quanto tempo você vai precisar pra reaver esse dinheiro? Tá Claro. entendendo? Então, tipo, Uhum. são coisas que só mega varejos gigantescos conseguem negociar. Como Entendeu? sempre, o Ed adiciona muito na discussão aqui com suas opiniões profundas e enraizadas na estrutura de comércio brasileiro. Então, É eu impressionante. tento, né?
Isso é incrível, Ed. Mas, cara, ou seja, é por isso que essas lojas conseguem fazer esse tipo de coisa. Entendeu? E às vezes elas conseguem, tipo, até bater mercado cinza por causa disso. Porque Aham. também, se eles baixarem o lucro deles pra a Bater o margem do mercado lucro, cinza. pra bem baixo, Eles vai vão ganhar, vender né? No final das mais. contas. Vai vender mais. Uhum. É tipo assim, eu acho que. Eu até fiz um vídeo sobre impostos aí, que eu acho que é muito rasa a conversa sobre redução de impostos em Uhum. todos os cantos, assim. Tipo assim, o Edu, o BRKS Edu, Uhum. tá tentando, mas, cara, que trabalho que ele tá tendo pra tentar aprofundar um pouco mais a conversa sobre impostos, sobre Uhum. videogames no geral, mas sobre videogames também, né? No Brasil. Porque tem gente que não entende, cara, não entende. Às vezes você pode reduzir o imposto, por exemplo. Esse é um negócio que custa R$ 1.000. Aí você, Uhum. em cima desses R$ 1.000, você paga R$ 50 de imposto. Chute, né? Uhum. Só pra facilitar, né? E aí, os caras vendem, sei lá, 1.000 unidades. Então você tem R$ 50.000 de arrecadação, Uhum. certo? R$ 50.000 de arrecadação. Aí, beleza. Você vende. Você consegue R$ 50.000 de arrecadação pro governo, porém, você reduz o imposto, digamos que para R$ 10, desses R$ 50 para R$ 10. Se Uhum. você atingir uma outra alíquota, você pode reduzir um preço do console para um valor específico, que é o fator Habib's que eu falo, que é tipo Uhum. 1.999, por exemplo, um Uhum. console que você tipo reduziu um pouquinho. Ao invés de custar 1.100, ele custa Uhum. 999. Sabe, ele, Uhum. ele baixou, ele tem 3 dígitos agora o valor Claro. ele faz uma mágica na cabeça do consumidor, que aí o cara Uhum. vai comprar mais, vai poder comprar mais, às vezes encaixa no limite do cartão dele, ele consegue Uhum. parcelar, e aí compra mais, e aí o cara que arrecadava com R$ 50 de imposto, ele arrecadava R$ 50.000, agora que é R$ 10 de imposto, ele arrecada R$ 100.000, porque vende muito Uhum. mais, simples assim, mágica, Uhum. entendeu? E assim, eu tô falando de termos leigos, né? Tem que fazer Claro. cálculos, e os varejos e os distribuidores, eles fazem esse tipo de cálculos, eles não fazem a Deus dará o negócio. Então, eles têm que fazer esse tipo de cálculo para entregar o negócio, reduzir, sabendo que vai vender mais, todo mundo vai arrecadar mais, o dinheiro vai girar mais dentro do Brasil, e isso vai gerar mais impostos. Por isso que eu acho que é muito tonto falar assim: não, isso aqui é um artigo de luxo, videogame é um artigo de luxo, e só Playboy compra, tem que taxar até ferrar tudo, sabe? Cara, Uhum. ninguém ganha com isso, sério, ninguém ganha com isso. Uhum. Sabe? É absurdo que a conversa seja rasa a esse É ponto. o rolê que todo mundo fala que o imposto devia ficar na renda, não necessariamente no preço do produto Isso, direcionado, né? é bem Mas isso aí lembrado. é assunto pro nosso podcast político do próximo semana, galera! Outro. Supostamente um papo político. Vamos voltar a falar de Xbox, Ed. Que falando de Xbox e Microsoft, vamos Sim. falar de alguém que eu acho pessoalmente que sempre é uma pessoa muito legal, um líder incrível, diria eu, que é o Phil Spencer. Phil Ah, Spencer defende que o preço do Xbox Game Pass é sustentável. A notícia é do Thomas Schulze Costa, do Tecmundo. Em conversa com o podcast Drop the Frames, Phil Spencer, o chefe do Xbox é um nome meio estranho, mas tudo bem, diz acreditar que os atuais valores cobrados pela assinatura do serviço Xbox Game Pass são completamente sustentáveis, entre parênteses. Para a empresa, perdão. Aí vem a frase dele. Ser honesto, há desenvolvedores que ficam preocupados com o Game Pass. E a minha caixa de mensagem está lá, onde tem constante conversas com eles sobre metas a longo prazo. O que mais me perguntam é: ei, esse modelo é só para fidelizar um monte de jogadores e então elevar o valor logo depois? Do Game Pass, certamente. E eu digo que não há qualquer plano da nossa parte de fazer algo assim. Gostamos do preço do Game Pass hoje e, com esse modelo de negócio, é completamente sustentável do jeito que está agora. E falo sério. Lembrando que é uma discussão muito grande, tanto na mídia gringa, principalmente, mas alguma galera brasileira aqui também, que fala que o Game Pass não se paga e eles estariam desmerecendo jogos ou coisa do gênero. Nessa notícia do Tecmundo, só quero destacar um comentário que eu desci assim e tinha comentários. Eu falei, as pessoas comentam nessa notícia do Tecmundo, coisa incrível. Fábio Ribeiro comentou nessa notícia: esse cara é o maior mentiroso do mundo, um psicopata cara de pau. Muito bom. Aí que vem a situação, Ed. O que você acha do Game Pass, dessa situação toda? Questionar se ele é sustentável ou não, as implicações disso. Você acha justificável? Você acha que funciona? Você acha que tem que ter uma discussão aberta sobre esse sistema todo? Que, querendo ou não, é um sistema que você paga na gringa, aqui no Brasil o preço acho que é um pouco diferente, mas na gringa é $10 por mês, você tem acesso ao Game Pass, $15 é Game Pass Ultimate, e aí que vem a situação, né? Se você tá pagando $10 por mês pra ter, sei lá, 4, 5 jogos de $70, teoricamente, todo ano, de graça, junto com um monte de jogo lá que as Square Enix da vida não tem mais como vender, ou vende muito pouco e dá lá pra Microsoft por $5 milhões.
acaba que você acha que isso desmerece o valor de videogame? Você acha que isso acaba que passa uma impressão onde a pessoa vê um jogo caro, que custa caro mesmo pra fazer, que custa e cobra $70 e fala, meu Deus, nem fudendo, como eu estou nessa geração, por exemplo? O que você vê de implicação nisso tudo, Ed? Cara, eu acho que assim, existe uma discussão, é válida, falar se o Xbox é sustentável, sim, desculpa, se o Game Pass. Existe sim, eu acho que tem que ser discutido. Por quê? A Sony não consegue fazer isso, ela não consegue concorrer nesse mesmo nível. Uhum. Ponto final, sabe? Ela já falou com todas as letras que ela não consegue e nem vai concorrer Lembrando com o Game que a Pass. Sony tem o PlayStation Now, que ainda não está disponível no Brasil, até onde eu sei, que lá você pode sim jogar e até baixar alguns jogos exclusivos de PlayStation 5, PlayStation 4, perdão, como Bloodborne, God of War e tudo mais, Days Gone, e streamar também jogos, streamar especificamente, jogos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 no seu PlayStation 4, que já é um pouco mais difícil também, porque né, streamar é um pouco complicado no momento atual, em qualquer Sim, sim, situação. sim. Mas a diferença brutal mesmo entre o PlayStation Now e o Xbox Game Pass é que o Xbox Game Pass tem os grandes lançamentos e coisas do gênero. O PlayStation Now, imagina que, tipo, se eu sou uma desenvolvedora third party, eu sou uma publisher e tudo mais, e eu vou vender pra Xbox um jogo lá pra colocar no Game Pass por X dinheiros, eu vou vender pelo mesmo dinheiro pro PlayStation e vai ter nos dois sistemas bom pra mim. Então, Sim. ó, é natural que existe uma certa paridade entre os serviços, porque vai tentar vender pra tudo que é canto, qualquer um que quer ganhar dinheiro. Uhum. Mas a diferença brutal mesmo seria nos jogos lançamentos e os exclusivos que a Microsoft acabou comprando, os 20 e tantos estúdios deles aí. E, sim, concordo, beleza. Ou seja, tem o PlayStation Now, que é uma proposta similar, tangente, mas não é a mesma, né? Não é a mesma. O Game Pass, ele vai muito além. Ele vai muito além e ele é incrivelmente barato e ele tem preços localizados em Sim. países emergentes como o Brasil. Sim. Certo? Ou seja, ele não pega $15 e Uhum. converte, que daria aproximadamente R$ 1.932, sabe? Isso. Ele faz aqui. Quanto que tá hoje em dia? R$ 35,90, uma coisa assim, O Game R$ 37,90 Pass, o Game Pass Ultimate é na console. R$ 44, eu acho. Então, não é, É. não é $15, não é quinze Não. dólares, é um, Eu acho que é 29 ou de $10, alguma coisa assim. ou seja, ele é um preço específico pro mercado do brasileiro, Com certeza. O que é certo? essencial para que isso sobreviva aqui. Inclusive, só um mini comentário rápido. Uhum. O preço dos jogos do Steam normalmente é tudo mais barato, porque a conversão do sistema automático do Steam era quando era $2 e acaba com o jogo de $20 e fica R$ 40 aqui, porque o desenvolvedor, até onde eu sei, não se dá o trabalho de ir lá e modificar o valor de todo o país que eles vendem o jogo. Então acaba que ganha um pouco menos de dinheiro aqui, mas é automático de ser cotação de $2, por isso que no Steam os jogos tendem a ser muito mais baratos, principalmente os indies ou de publishers que não tem controle direto sobre todo o país que tá vendendo. Isso. Eu não tenho certeza de todos os jogos, porque eu lembro de uma época que jogo de PC era R$ 99, Exato. e hoje em dia tem uns de 200 e pouco. Isso. E esses dias eu abri a minha Epic Games Store e ele falou de um jogo lá. Puta, nem lembro. É o Godfall? Eu não lembro. Mas é R$ 444. Aí eu falei, meu. Meu Deus. E eu falei, nossa senhora, eu fiquei ofendido porque a minha Epic Games Store abriu assim, sem eu pedir, e me mostrou uma Aham. coisa tão agressiva assim, entendeu? Aham. Aí que Mas. fica a situação, Ed, porque, por exemplo, aí que eu te jogo um questionamento. O Netflix, até onde eu sei, ele lucra todo ano. Até onde eu sei, ele lucra todo ano. A maior dificuldade mesmo também é crescimento todo ano, que aí chega num momento que fica um pouco difícil. Mas todo ano, até onde eu sei, ele gera um lucro, eu dei uma pesquisada aqui e vi por cima que eles estão gerando lucro todo ano após ano de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, claramente, para eles está sustentável. Claro que eles pegam todos os bilhões, provavelmente reinvestem em conteúdo, porque o Sim. objetivo deles é crescer, 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 porque é o assim que o capitalismo de executivo pagando por cotação que funciona. Uhum. Aí que vem o problema. Mas existe um questionamento de se, né, por exemplo, o que a Microsoft está fazendo agora é um chute, honesto. É claro que eles têm um chute Sim. muito bem calculado, mas é um chute de que eles acham que, comprando a Bethesda por $7 bilhões ou mais, vai crescer a taxa de assinantes em 3 vezes, talvez. E aí vai chegar a 45 milhões de pessoas, aí faz 45 milhões vezes $10, média, tudo mais, dá um dinheiro que para eles é o suficiente por enquanto, os próximos 3, 4, 5 anos. Então, querendo ou não, esse sistema de inscrição, você vê ele como sendo sustentável a longo prazo de vários sistemas, ou você acha que uma hora vai quebrar essa bolha? Porque não é uma bolha, porque todo mundo tá fazendo e todo mundo com a expectativa de pegar muita gente e ganhar dinheiro suficiente para se manter a longo prazo. Cara, assim, eu não duvido que a Microsoft lucre com o Game Pass. Eu não duvido. Uhum, Eu acho que eles lucram sim, né? O que eu questiono é se as desenvolvedoras uhum, recebem a sua parte devida,
certo? Uhum. Se você tem, por exemplo, ok, entrou Red Dead Redemption 2 no Game Pass. E eu Uhum. tenho certeza absoluta que um número esmagador, assim, tipo, grande maioria dos usuários de Game Pass deve ter dado uma baixada no Red Dead Redemption 2. A Com certeza. menos que o cara já tivesse o jogo, Claro. sabe? Sabe, tem algo muito contra, ou, sabe, mas a maioria vai ter baixado o jogo. Pode não jogar, Uhum. pode não zerar o jogo, mas ele baixou. E aí eu acho que o modelo do Game Pass funciona assim. Se a pessoa baixar o jogo do Game Pass, Eles pagam alguma coisa. deve ter algum, sabe, Uhum. 0,00001 centavo a mais que tá É. contando Talvez até como, tipo, o tempo de jogo geral durante o mês, sabe? Se ele Sim, jogou sim, 90% desse com jogo e certeza tudo tem. mais. Porque, Tem com certeza, tem muito. E outra coisa, é um mercado novo, cálculos novos, testes novos, e cada formato claro, deve ser diferente. Né? Com certeza a Microsoft pagou uma puta grana pra Rockstar pra ter esse jogo disponível de graça também, assim, embaixo do valor que eles devem ganhar de extra por estar jogando. Muito jogo indie tá sendo Game Pass, porque a Microsoft vai chegar e falar, te dou, sei lá, $1 milhão pra você colocar esse jogo no Game Pass no lançamento. Aí o indie fala, porra, mano, preciso de dinheiro, conseguimos sustentar maneiro pra caralho. é. Talvez eu perca umas vendas, talvez, mas no Xbox quem que vai comprar, né? Então eu vou lançar no Game Pass mesmo, tudo bem. E aí chega nesse. Né, a maioria dos formatos deve ser de compra mesmo, de exclusividade ou de dinheiro. Como que faz com a Epic Game Store, né? Que não é exclusividade Sim, direta, mas é a exclusividade de estar de graça lá. E aí também deve ter uma porcentagem de valor em cima, mas é que fica a situação, sabe? Aí o destaque mesmo, a preocupação que a galera deve ter, eu imagino, é com jogos exclusivos mesmo. Jogos que a Microsoft está bancando um estúdio como a 343 que faz Halo, para trabalhar 6 anos fazendo um Halo novo, lançar de graça lá pra galera pagar $10, ou sei lá, R$ 1 quando for jogar no PC e tudo mais, pra poder jogar um jogo que custa tão caro. Aí que fica a questionamento, isso se paga? Aí com certeza a Microsoft tá queimando uma grana agora pra sim. depois, quem sabe, ficar sustentável de verdade. Sim, nos estúdios first party eu acho que rola um negócio do tipo, calma que a gente compra na volta, sabe? Isso. É tipo, com certeza os caras falam assim, não, ó, Aham. você vai perder dinheiro agora, você vai ganhar dinheiro no futuro quando o papai ficar rico. Entendeu? Uhum. Mas é o estúdio first party. E aí os estúdios indie, eles ganham uma grana, sabe, um upfront, né? Tipo, ó, Uhum. tô aqui uma grana que você talvez, se você demorar 3 anos pra conseguir vender, se seu jogo for bem sucedido, eu tô te dando Uhum. agora e eu quero ele pra Uhum. mim no Game Pass, né? Uhum. Só que o que eu acho que é a magia do Game Pass, né, é assim. Eu vou falar uma coisa assim, o Rolandinho, nosso amigo, um beijo, Rolandinho, Rolo de incrível. ele falou do jogo Gris, certo? Uhum. Ele falou do jogo Gris e tava comentando lá sobre jogos que ele acha incríveis, tal, não sei o que. Mencionou The Witness, mencionou, sabe, vários jogos e dentro deles o Gris. E aí eu tava, Uhum. sabe, eu tava dando uma olhada nos jogos que ele mencionou e aí eu vi que Gris tava no Game Pass. E Uhum. ele custava na Steam, eu acho que ele tá disponível, R$ 29,90, né? Uhum. Que já pagaria uns 2 meses de Game Pass do PC. Uhum. E R$ 29,90 numa aposta de um jogo que ele fala, pô, muito bacana, mas assim, tem outros melhores, ele fala que The Witness é melhor e Claro. tal, sabe? Eu não compraria por R$ 29,90, eu não compraria, Isso. né? Sabe, E você vai testar. e tem gente, tipo assim, no Twitter, eu já vi gente postando Gris, e aquela Uhum. menininha da capa, e fazendo fanart, assim, eu falei, pô, legalzinho, bonitinho e tal, não sei o quê. Mas eu não compraria, não compraria. Aham. E isso muda uma chave na minha cabeça, que fala assim, tá disponível no Game Pass, eu vou Aí que vem baixar a e vou situação, testar. Ed. A gente tem que entender que videogame, gente, a gente vive um mundo muito nichado, assim. São, sabe, 100 milhões de pessoas que compram um console high-end, assim, todo ano, toda geração, no total, sério, 150 milhões no estourando. É uma parcela muito ínfima, assim, das pessoas, principalmente as pessoas que têm dinheiro pra ficar comprando jogo pra caralho, inclusive jogo que falaram que é legal, mas, porra, foda-se, né? Aí que vem a situação. Com o Game Pass, vamos dizer assim, ó, chegando em 50 milhões de inscritos até o final da geração, entrou um jogo lá, tem potencial de 50 milhões de pessoas abrirem o jogo e testarem e sentirem uma coisa diferente. Aí que vem a situação de criar jogos diferentes, sabe? Criar jogos talvez um pouco formatados, onde, vamos dizer que vira tipo episódio de Game of Thrones. A todo mundo assinando Game Pass, nossa, sábado à noite vai sair aquele episódio lá do jogo lá de 1 hora, a gente vai jogar, sabe? Aí toda semana sai 1 hora do jogo e você vai jogando, formatos que não são muito sustentáveis. Se você paga, tipo, paga aqui R$ 250, você vai receber 1 hora por semana do jogo. Meu cu, pelo amor de Deus. Mas aí, sabe, você pode criar formatos de fazer jogo que não existiam antes. Essa situação. E outra coisa também, você, por um sistema de inscrição,
você teoricamente tem outra, não é de deadline, mas outro objetivo a se manter, que é o quê? Não é vender cópia, você não quer vender cópia do seu jogo. Você quer aumentar o tempo de uso, as pessoas gostando, ou o impacto cultural, sei lá como as empresas gigantescas justificam para os acionistas, esse tipo de coisa. Aí que fica a situação, sabe? Eu quero fazer um jogo de borboleta voando onde a gente fica vindo dragão. Mas putz, quem que vai comprar essa porra? Não sei. Mas tem uma comunidade legal aqui que talvez queira. Tem uma galera vocal aqui que pode ser interessante pra eles. Então justifica um pouco mais fácil de ter jogos diferentes. Como a Sony, por exemplo, tende a investir dinheiro pra caralho em jogo que parece Last of Us até hoje. Por motivo, claro, que vende pra caralho e as pessoas gostam. Então acaba que fica afunilando de um jeito onde talvez na Game Pass tenha uma liberdade de deixar um pouco mais amplo, de ter uns jogos super estranhos, super bizarros e que funcionam, porque as pessoas estão jogando e não precisa justificar a compra de 60 ou 70 dólares pra ver como aquele jogo que às vezes não vale a pena. Eu vou um pouco além, o Marcos. Por favor. Pra estúdios first party, a gente já determinou que, tipo assim, eles vão sair de lançamento de graça no Game Pass, ok. E aí, pros estúdios dos devs indie, sabe? Tipo assim, bem pequenininhas, e que estão no Game Pass, e que tem uns jogos que eu olho assim e falo assim, mano, quem perdeu o tempo deles fazendo um jogo desses, tá ligado? Parece ser super estúpido. E eu baixo com certeza porque eu quero testar, porque é legal. E aí, se joga, por exemplo, eu vou dar o exemplo de novo do Gris, né? Jogo Gris. Digamos que eu ame Gris muito acima do que o Rolandinho falou. Né? Fala assim, nossa, esse jogo é inacreditável, cara. Como que essa pérola custa só R$29 e eu joguei ele de graça, né? Sim. E aí eu falo assim, fico na minha cabeça, sabe? Conversas casuais, eu falo, Gris, tal, não sei o quê. Aí o cara que tá no PC, eu não tenho Game Pass, mas eu fiquei interessado, vou jogar esse Gris. Com certeza. Eu tenho um Play 4 e eu não tenho Game Pass e eu vou comprar o Gris pra testar, beleza? E aí, digamos que saia o Gris 2. 2. Sim. Isso. O espaço mental é aumentado por ter pessoas jogando de graça. E aí tem que pensar também que a maioria dos jogos, por exemplo, jogos gigantescos, mesmo assim, o AAA caro, assim, que vende pra caralho, vende o quê? 10, 15 milhões de cópias estourando no exclusivo do PS4, por exemplo. Sim. É um limite, sabe? Tem um certo limite onde jogos caros vendem isso, e a maioria dos jogos vende, tipo, se vende 1 milhão, sucesso, sabe? Aí que vem a situação. Quando você tem o jogo saindo pra, tipo, vamos colocar no final dessa geração, 50 milhões de pessoas, um jogo podendo ter acesso a esse tanto de gente, sabe? Pouco jogo na história tem tanto acesso a tanta gente instantânea, sabe? Que nem o Rocket League. O Rocket League saiu de graça lá e estourou porque muita gente, logo no começo, pôde jogar de graça mais e fez o impacto cultural que fez esse jogo. Então, eu acho que é super legal, eu acho que é interessante questionar o Game Pass, eu acho que é interessante cobrar da Microsoft e tudo mais, mas eu acho que tem um pouco de bloqueio de gamer mesmo. Eu acho que gamer normalmente tem uns bloqueios meio idiota, onde putz, coisas diferentes, é melhor não, porque vai que fica ruim, né? Vai que o Cyberpunk não fica mais viável de investir 250 milhões de dólares no jogo desse, etc e tal. O que eu entendo, mas eu acho que é legal ter um sistema desse pra gente ver o que isso vai gerar a longo prazo. E eu acho que a gente já tá quase beirando a 1 hora de podcast, Ed, Sim, que é incrível. estamos. E vou dizer pra você que amei, super legal, super divertido, aprendi muito, você é uma pessoa que sempre adiciona na minha cabeça cada bloquinho que tem aqui, um deles foi você que montou e o resto série de TV. Eu duvido muito. E eu quero deixar só uma pergunta final aqui pra gente finalizar esse podcast por enquanto. Lembrando, mandem perguntas, mandem situações, mandem coisas, mandem jogos, mandem qualquer coisa pra gente que a gente vai tentar implementar aqui de alguma forma. O Twitter nosso tá sempre aberto pra isso. Fica a situação, Ed. O que você tá jogando e você recomenda ele? Eu tô jogando The Witness, porque o Rolandinho me recomendou e até agora eu recomendo. Mas não tive aquele momento de caraca, todo mundo precisa jogar isso. Mas eu confesso, eu joguei pouco até agora, né? Eu tô jogando um jogo muito legal que tem na minha TV, que chama aplicativo do YouTube. Aí você pesquisa coisas sobre a nova geração e fica vendo as coisas. E é super legal, tem muito conteúdo de graça, não paguei pelo aplicativo e funciona muito bem. Recomendo que você use o YouTube e veja as coisas que te interessam. E muito obrigado quem ouviu até agora. Dê seu feedback aí. E eu acho que esse foi supostamente um podcast gamer. Aê, supostamente acabou.